Olá, queridos irmãos, graça e paz. Espero que nesta quarta-feira possa encontrá-los bem. Esta quarta-feira que o Senhor fez, este dia que o Senhor fez, e por isso nos alegramos tremendamente. Nós possamos cantar louvores, cantar sem necessariamente estarmos entoando notas musicais, entoando cânticos com notas musicais. Mas a semelhança do Salmo 96, quando o texto diz: cantai um cântico novo ao Senhor, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, não necessariamente com músicas, mas cantar um novo cântico com a nossa vida, que a nossa vida seja um novo cântico. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, dia após dia proclamai a sua salvação. Veja que nesses dois primeiros versículos, muito embora haja o verbo cantar, mas a ênfase não está no cântico em si, está no fato de ser novo, a maneira de nos aproximar de Deus, a maneira de adorar ao Senhor. Quando no versículo 2 diz: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, dia após dia, proclamai a sua salvação, essa é a ênfase. A ênfase é bendizer o seu nome, dia após dia, proclamando a sua salvação. É possível entender bem isso. Nós podemos estar cantando, mas não necessariamente bendizendo o seu nome. Poderemos estar cantando, não necessariamente proclamando a sua salvação. Podemos, como nos diz o verso 3, estar cantando, mas não anunciando a sua glória entre as nações e as suas maravilhas entre todos os povos. Não que nós não devemos cantar, absolutamente, mas mostrando a ênfase do texto. Cantai um cântico novo. Cantar um cântico novo não necessariamente nos faz pensar em notas musicais, em melodias, mas que a nossa vida seja um cântico novo, que as nossas posturas sejam um cântico novo, que a alegria seja um cântico novo. Eu posso não estar cantando, mas alegrando-me diante de Deus. Senhor, obrigado pela minha vida, obrigado pela minha saúde, ou obrigado porque eu não tenho tanta saúde, ou não estão as coisas indo bem na área da saúde, mas a minha saúde espiritual pode estar íntegra diante do Senhor. Então a ênfase de cantar um cântico novo, ela é marcante, não no sentido literal de cantar com as nossas vozes, cantar melodiosamente, entoando notas musicais. Espero que você esteja bem. Se não fisicamente falando, materialmente falando, mas que você esteja bem espiritualmente falando. Como o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele estava vivendo ali momentos de aflição, ou dizendo que a sua alegria e o seu cântico, o seu poder não estava necessariamente no suprimento das suas necessidades, muito embora ele estava agradecendo porque ele estava sendo suprido nas suas necessidades. Mas ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. E que você esteja assim plenamente suprido diante e à mercê daquele que te fortalece. Sejam bem-vindos, amados irmãos, nesse tempo, e que o Senhor possa, ou que o Senhor possa não, Ele pode todas as coisas, que o Senhor nos ensine a como adorar melhor, nos ensine a como nos consagrar melhor, nos ensine a como cantar melhor a sua salvação. Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor Deus, nós oramos gratos ao Senhor pela vida, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos deu, está nos dando, e te pedimos, ó Deus, que possamos reconhecer e perceber a tua mão nesse valioso presente, nesse valioso dom, nessa valiosa dádiva que o Senhor
nos deu, está nos dando e nos deu no dia de hoje. Entregamos as nossas vidas em tuas mãos, mas também entregamos em tuas mãos a vida de tantos necessitados. Te pedimos, ó Deus, pelo Leandro, a pedido da Adriana, preocupada e intercedendo pelo Leandro, um conhecido dela e do esposo. Intercedemos, ó Deus, pelo Zé Maria, um familiar da Janete, que passa por experiências de hospital. Te pedimos, Paizinho, que o Senhor esteja estendendo as tuas mãos sobre essas vidas e que principalmente a tua salvação seja assimilada, assumida por eles. Mas também te pedimos que o Senhor os abençoe fisicamente. E como Leandro e Zé Maria, tantos outros podem estar necessitando das nossas orações. Pedimos, ó Deus, continuamos pedindo pelo Edson. Estende as tuas mãos sobre essa vida, ó Deus, que tem lutado em relação aos problemas que ele tem vivido na sua coluna. Por favor, ó Deus, tem misericórdia do Edson. Cuida dele, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, por tantos outros que estão em leito de hospital agora ou que estão vivendo as dificuldades e as agruras das dores físicas. E também alguns que sofrem as dores emocionais, doenças do nosso século, ou mais proeminentes e mais divulgadas no nosso século. Te pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nós. Te agradecemos por estarmos juntos e te pedimos que o Senhor receba o nosso louvor, recebe a nossa adoração, que estaremos apresentando ao Senhor em instantes. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos ouvir um louvor, participar desse louvor, cante junto se você conhecer o cântico, a melodia, ok? Até já voltaremos para conversar um pouquinho sobre algumas dicas de Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, quem então eu temerei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, quem então eu temerei? Se contra mim um exército se acampe, mesmo assim não temerei. Confiarei na força do meu Deus, esperarei. O Senhor age por mim. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, quem então eu temerei? De novo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, quem então eu temerei?
se acampe, mesmo assim não temerei. Confiarei na força do meu Deus, esperarei o Senhor agir por mim. Muito bom, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre um título muito sugestivo. 3 dicas para nossa viagem no tempo. Vamos falar sobre isso hoje? 3 dicas para a nossa viagem no tempo. Gente, isso não significa nenhuma volta ao túnel do tempo antigo, né? Alguns talvez já tenham até assistido alguns filmes aí, né, no seriado Túnel do Tempo, onde uma máquina levava as pessoas a viajar no tempo passado, no tempo futuro, enfim. Mas não tem nada a ver com isso. 3 dicas para nossa viagem no tempo. Tempo significa vida. O tempo significa a nossa vida. Considerando a nossa vida como uma viagem. É a nossa viagem no tempo da nossa existência. E Deus nos dá, dentre tantas outras dicas, nós vamos ver 3 dicas para essa nossa viagem no tempo. Eu quero usar aqui os recursos para a nossa visão nessa viagem no tempo de 3 textos dos Salmos, considerando os Salmos como sendo respiração e vida, ou vida e respiração espiritual. Então, 3 textos, um está no capítulo 20, no versículo 1 ao 7, o outro está no capítulo 45, dos versículos 1 a 7, também, talvez até para facilitar nossa compreensão, só que um deles é o capítulo 20, é o Salmo 20, do versículo 1 ao 7, o Salmo 45, do verso 1 ao verso 7, e o Salmo 23, do versículo 1 ao versículo 6. Eles vão mostrar para nós 3 dicas muito importantes de Deus aí, para que nós possamos fazer essa viagem com consciência, com inteligência, com sabedoria. E sem dúvida nenhuma, essa viagem será menos tumultuada, com menos acidentes. Sem dúvida alguma, o Senhor nos dá dicas importantes em toda a Escritura, mas eu quero mencionar 3 dessas dicas muito importantes mostradas nesse salmo. Um deles, eu quero começar com o Salmo 23, porque ele vai nos mostrar a primeira dica, que é a dica de como entender o privilégio de sermos pastoreados pelo nosso Deus. Primeira dica, perceber o privilégio de sermos pastoreados pelo nosso Deus. Sabemos o que o pastor, qual é a relação do pastor para com a ovelha, não é mesmo? É a relação de cuidado, a relação de suprimento, a relação de tirar dos perigos, ajudar nos momentos difíceis, de acomodar no seu colo, de curar as feridas. Enfim, essa primeira dica, que é o de perceber o privilégio de sermos pastoreados por Deus. E nós vamos aí ler dos versículos 1 a 6 do Salmo 23. A segunda dica
já indo adiantando para conhecermos, mesmo de longe um pouco, por quais caminhos nós vamos percorrer. A segunda dica é percebermos o quão privilegiados nós somos e a resposta que nós precisamos dar em termos de alegria. É a responsabilidade que temos de ser alegres, de expressar alegria. Aliás, a alegria é uma das formas de cantarmos um cântico novo, como mencionamos ali no Salmo 96. E para isso nós vamos ver um pouquinho aí do Salmo 45, do versículo 1 ao versículo 7. E depois percebermos a responsabilidade, porque aí é uma exortação de buscarmos segurança somente em Deus, porque muitas vezes nós procuramos buscar segurança naquilo em que nós confiamos, por estar mais perto, por nós vermos melhor, por ser mais concreto. Mas é uma exortação essa terceira dica. É Deus dizendo assim: olha, eu exorto a você a buscar segurança somente em mim. São 3 dicas importantes aí para que a gente tenha uma vida menos acidentada, com menos turbulências, ou pelo menos mais preparados para as turbulências que a vida reserva para nós. Vamos lá, vamos começar com o Salmo 23, do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, renova minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando eu estiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Por bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bastante conhecido, bastante requerido, bastante decorado, esses salmos, principalmente na versão mais antiga, principalmente ou na Almeida corrigida ou na Almeida atualizada, que são as mais correntes, que mostra muito claramente quem é o nosso pastor, aquele pastor que realmente cuida de nós, aquele pastor que realmente se preocupa conosco. O Senhor é o meu pastor. E pelo fato do Senhor ser o meu pastor, nada me faltará. E a partir disso, alguns privilégios, não é? Dele me fazer deitar em pastos verdejantes, dele guiar-me para águas tranquilas, dele renovar a nossa alma, dele nos guiar pelas veredas da justiça, mesmo nos momentos de nós estarmos andando nos momentos mais críticos da nossa vida, que ele retrata aqui como o vale da sombra da morte. Ele está lá sempre conosco e sempre proporcionando para nós o melhor. Sempre o melhor. Então, esse nosso Deus é o nosso pastor. Gente, precisamos perceber o quanto isso é privilégio de sermos pastoreados pelo próprio Deus. Não é uma pessoa que nos pastoreia. Muito embora no aspecto material, no aspecto humano, pastores pastoreiam ovelhas, literalmente falando. Pastores na igreja pastoreiam as suas ovelhas, os seus irmãos em Cristo. Mas, nesse caso, é o próprio Deus nos pastoreando. Porque tanto pode falhar o pastor de ovelhas literais,
como pastor de igrejas, por serem humanos. São falhos, mas o nosso Deus não é falho. O nosso Deus é perfeito. Nosso Deus é certeiro. Ele é absoluto nas suas incisões, não é? Nas suas abordagens, nos seus cuidados. É um pastor que busca pastos verdejantes para nós, lugar de alimento, lugar em que nós podemos estar acomodados, não só fisicamente, mas emocionalmente. O nosso Deus é um Deus que cuida de nós materialmente, fisicamente, que cuida de nós emocionalmente e que cuida de nós espiritualmente. E faz isso com abundância, como diz o texto. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. É uma figura, é uma metáfora para caracterizar a abundância de recursos. E ele continua dizendo: o pastor também nos leva a águas tranquilas. Guia-me para águas tranquilas. Esse versículo 2 mostra claramente a ideia aí da abundância que temos, dos recursos que nós precisamos. Deus sabe dos nossos recursos. Ele conhece as nossas demandas, as nossas necessidades materiais, as nossas necessidades humanas, as nossas necessidades materiais, humanas, do dia a dia, as nossas necessidades emocionais e as nossas necessidades espirituais. Ele conhece o nosso todo, o todo completo de cada um de nós. O pastor leva as ovelhas a trilharem caminhos seguros. Quando ele diz ali das veredas da justiça, renova minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ou seja, é a certeza de que mesmo em tempos difíceis, sejam elas em que âmbito, o Senhor está ali nos guardando, nos protegendo e cuidando de nós. Gente, esse é um privilégio maravilhoso. Olhando esses versículos nos seus mínimos detalhes, e apropriando desses privilégios, dessas promessas, aplicando a nossa vida de maneira real às nossas necessidades físicas, às nossas necessidades emocionais, às nossas necessidades espirituais. Nós vivemos num tempo e numa cultura e num país onde dificilmente alguém tem necessidade absoluta de não ter nada o que comer e de morrer de fome. Existem muitos recursos colocados à disposição daqueles menos abastados. Não que nós devemos estar contentes com isso e tranquilos em não supri-los, porque já que existe abundância de recursos, então eu não vou me preocupar. Não é isso. É que as maiores necessidades do ser humano hoje são na área emocional e na área espiritual. E fazendo o caminho inverso, se as necessidades espirituais estiverem supridas, as necessidades emocionais serão supridas. Se as necessidades emocionais são supridas, as necessidades físicas também são supridas. Então, percebermos esse privilégio. É o pastor que busca pastos verdejantes, é o pastor que leva as ovelhas para águas tranquilas, é o pastor que faz as ovelhas trilharem por lugares seguros, é o pastor que leva as ovelhas à bênção da unção do Senhor sobre sua cabeça, é o pastor que faz ver a casa do Senhor para sempre, porque depois ele aplica bem, quando ele diz ali: preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda.
Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por todo sempre. Então, isso perpetra, vai além da vida física, vai além da vida emocional, vai além da vida humana, do tempo, vai para a eternidade afora. Então, podermos perceber o privilégio de sermos pastoreados por Deus. Não é à toa que esse texto é muito conhecido, é muito citado, é muito mencionado, porque isso é consolo, é alívio. E realmente nós precisamos sentir esse privilégio de sermos pastoreados por Deus. O Salmo 23, ele nos dá essa visualização, ele nos dá essa percepção. É uma das dicas que Deus está nos dando para essa viagem no tempo, para termos uma viagem um pouquinho menos turbulenta, um pouquinho mais tranquilas. Ou se não está tranquila, nós entendermos que o Senhor é o nosso pastor, Ele cuida de nós. Mesmo que andemos no vale da sombra da morte, Ele não nos abandonará e nós podemos não temer mal algum. Uma outra dica nós vemos no Salmo 45, que é a dica de, a partir dessa primeira, vivermos a alegria da salvação. A alegria como sendo parâmetro da nossa força. O Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força, como Neemias diz ali no capítulo 8. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, que essa alegria da salvação possa ser para nós um tempo abençoador, mesmo nas dificuldades. Possa ser um tempo de refúgio, mesmo nas dificuldades. Possa ser um tempo de aprendizado, mesmo nas dificuldades. A alegria nos dá força, porque a alegria no Senhor é a nossa força. E o texto diz assim, ali no Salmo 45, nos 7 primeiros versículos. Ele nos diz: meu coração transborda de boas palavras. Consagro ao rei o que compus. Minha língua é como a pena de um escritor habilidoso. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. A graça se derramou nos teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Prende tua espada na cintura, ó valente, na tua glória e majestade. Em tua majestade cavalga em triunfo pela causa da verdade, da misericórdia e da justiça. Que a tua destra te ensine coisas maravilhosas. Tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei. Os povos são derrotados diante de ti. O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro do teu reino é cetro de equidade. Amaste a justiça e odiaste o pecado. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Quando ele diz aqui, meu coração transborda de boas palavras, consagro ao rei o que compus, ele está se referindo ao Cristo, ele está se referindo a Jesus, e nós podemos ver em textos paralelos a este ali, em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, onde ele diz que, vamos lá para o texto, eu acho que é bem apropriado nós olharmos esse texto para não errarmos e para não dizermos aquilo que a Bíblia não está escrita. Ele diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Então, o que nós vemos aí é um falar ali no Salmo 45, é um falar na direção do Messias,
quando ele diz ali no Salmo 45, prende tua espada na cintura, ó valente, na tua glória e majestade. Ele está falando dessa espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. Jesus é a palavra. Jesus é o próprio Deus. Jesus, o nosso Cristo. E quando ele mostra para nós, no capítulo 1 de Hebreus, no versículo 8 e 9, que também do Salmo 45, apontando para o Messias, quando ele diz ali, mas sobre o Filho diz, olha só, mas sobre o Filho diz, porque ele vem dizendo ali, no versículo 5, só para pegar o contexto, pois a qual dos anjos disse alguma vez, tu és meu filho, hoje te gerei? Ou seja, não é na direção dos anjos que ele diz isso, ele diz na direção do Filho, ele diz isso na direção de Jesus, que é a mesma coisa que ele vem dizendo no versículo 7 e 8. Sobre os anjos, ele diz, de seus anjos ele faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo, mas sobre o Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro do teu reino é cetro de equidade. E é o que ele vem falando ali no Salmo 45, quando ele diz ali para nós, no versículo 4, em tua majestade cavalgas em triunfo pela causa da verdade, da misericórdia e da justiça, que a tua destra te ensine coisas maravilhosas. Versículo 5, tuas flechas são agudas no coração do inimigo do rei, os povos são derrotados diante de ti. Esse diante de ti é Jesus, é o Messias, ele fala do Messias. E tudo isso mostrando o quê? Que as promessas que estão contidas no Salmo 45 apontam para aquele que consolida essas promessas. E em Cristo nós podemos perceber essa alegria de Deus, é o que vai nos dar segurança, é o que vai nos dar força, é essa alegria no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O rei era alegria, abundância de espírito, no versículo 7 aqui do Salmo 45, quando ele diz, amaste a justiça e odiaste o pecado, por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Ele fala de Jesus, e esse Jesus que nos permite alegrar, a alegria da salvação mesmo, esse Jesus que nos beneficiou, nos presenteou, nos galardoou com a salvação, e essa é que precisa ser a tônica da nossa alegria. Muitas vezes nós vivemos cabisbaixos, muitas vezes nós vivemos tristes e literalmente murmurando. Não nos esqueçamos a provação a que o povo de Deus lá na saída do Egito foram submetidos por conta das murmurações. E muitas vezes nós murmuramos, nós nos entristecemos, nós ficamos desolados, como se Deus não existisse, como se o próprio Deus não fosse o nosso pastor. Nós nos esquecemos em quem nós estamos colocados, quem é que nos guarda, quem é que nos protege. E essa dica diz assim, percebam a alegria na pessoa de Jesus, que supriu todas as suas necessidades espirituais, todas. E essas necessidades espirituais é que fazem com que haja o suprimento das necessidades emocionais. Porque muitas necessidades emocionais nós as temos por falta de confiança, por falta de percepção de que o Senhor é o nosso pastor, por falta de percepção de que nós não estamos nas mãos de pessoas, de homens, a falta de percepção de que o Senhor é quem nos conduz. Eis que estarei convosco todos os dias até a
a consumação dos séculos, precisamos perceber que o Senhor é o nosso pastor. E a partir disso, a segunda dica: percebam o quanto a salvação é importante. Isso te dá, deve te dar uma sobrevida alegre. Essa é a segunda dica. É de percebermos a responsabilidade de sermos alegres diante de Deus e não entristecidos, como se Deus não estivesse nos ajudando. E a terceira, que está no Salmo 20. A terceira do Salmo 20 diz que precisamos, por conta disso, temos o nosso Deus como o nosso supremo pastor, o nosso pastor, olhando para Cristo Jesus e o que ele fez na cruz, podemos viver uma vida alegre, mesmo nas dificuldades, alegres por saber que o Senhor é o nosso pastor, alegres porque nós fomos salvos e temos a nossa eternidade garantida, temos o céu garantidos, e agora buscando segurança somente em Deus. É uma exortação que Deus faz. Deus diz assim: busquem segurança somente em mim. Capítulo 20 de Salmo, ele diz assim para nós. Capítulo 20, nos primeiros 7 versículos também. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome de Deus, o nome do Deus de Jacó te proteja. Do teu santuário te envie socorro e te sustente desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite teus sacrifícios. Conceda-te o desejo do teu coração e realize todos os teus planos. Nós nos alegraremos na tua salvação e em nome do nosso Deus hastearemos bandeiras. Que o Senhor satisfaça todas as tuas petições. Agora aceite, o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Que oração maravilhosa de Davi. A partir da sua espiritualidade, a partir do seu relacionamento com Deus, a partir da revelação de Deus ao seu coração, a partir das suas experiências de vida, sabemos algumas experiências, algumas etapas da vida de Davi, e podemos perceber o quanto Davi teve experiências com o nosso Deus, a ponto dele dizer: uns confiam em cavalos, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Mas nós confiaremos no nome do nosso Deus. Ou seja, são os recursos divinos que são colocados à nossa disposição. O Senhor nos ensina que devemos confiar mesmo no Senhor. Capítulo 30 de Isaías diz isso para nós. Se você abrir ali no capítulo 30 de Isaías, vamos lá, indo um pouquinho para frente em relação a Salmos, capítulo 30, versículo 5, versículo 15, aliás, quando ele diz: ai dos que escondem capítulo 30, versículo 15. Pois assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando, sereis salvos. No sossego e na confiança estará a vossa força. Gente, que maravilha isso! Explicitamente, Deus está dizendo assim: confie no Senhor. O próprio Senhor está dizendo isso. Voltando e descansando, sereis salvos. No sossego e na confiança estará a vossa força. No sossego e na confiança estará a vossa força. É o Senhor nos ensinando a confiar.
E o próprio Jesus nos ensinou isso, ali em Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim, vocês que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós vemos ali, voltando ao Salmo número 20, o que nós vemos ali no versículo 1 e 2, é que devemos entregar os nossos caminhos, devemos entregar os nossos planos, devemos entregar os nossos objetivos ao nosso Deus. Que o Senhor te ouça no dia da tua angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, do seu santuário te envie socorro e te sustente desde Sião. É como se Davi estivesse dizendo assim: Deus ouve no dia do meu socorro. E do teu santuário, versículo 2, e do seu santuário, ele me enviou sustento. Ele me enviou socorro. Versículo 3, lembre-se de todas das tuas ofertas e aceite teus sacrifícios. Conceda-te o desejo do teu coração. Aí são orações de Davi a partir da sua própria experiência. E no versículo 7 e o versículo 8 são as bases dessa exortação. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós invocaremos o nome do Senhor como aquele que pode suprir todas as nossas inseguranças. Versículo 8, ele completa, ele diz: uns tropeçam e caem, mas nós nos ergueremos e ficaremos de pé. São algumas dicas importantes que o nosso Deus faz aí a partir desses salmos, que são para nós respiração espiritual, vida e respiração espirituais. Dicas para que nós possamos viajar no tempo em que nós estamos vivendo, sabendo que o Senhor é o nosso pastor e é Ele quem nos pastoreia. Que possamos estar percebendo e que estejamos a partir disso, percebendo que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiaremos no nosso Deus. Nós o invocaremos na certeza de que Ele há de nos suprir e manifestar os seus cuidados como bom pastor. E por isso, estar nos exortando, estarmos aprendendo, estarmos percebendo que nós precisamos buscar somente em Deus o suprimento das nossas necessidades. Não estou falando do arroz e feijão, não que não venha de Deus, mas que nós precisamos trabalhar para trazer alimento para a nossa casa. Mas os nossos suprimentos como um todo, suprimentos até isso, até de um emprego, de um trabalho, suprimento das nossas necessidades emocionais, das nossas necessidades espirituais. As nossas necessidades espirituais são as principais. E se a principal Ele já supriu, sem dúvida nenhuma, Ele pode, como pastor, como supremo pastor, suprir as nossas necessidades espirituais também, as nossas necessidades emocionais também, e através da nossa saúde, através dos dons naturais, não é? Através da força que Ele nos dá, Ele supre as nossas necessidades materiais também. Que o Senhor nos ajude a perceber essas dicas de maneira prática, no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. E para isso, devemos ficar muito ligados, muito sintonizados com a realidade da presença de Deus. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, pastoreando, protegendo, guardando, suprindo todas as necessidades. E é muito bom viver celebrando
a vida cristã dessa forma, sabendo que o Senhor é quem nos guia. Vamos orar, feche os seus olhos, vamos agradecer ao nosso Deus porque podemos encontrar na sua palavra subsídios para o nosso viver um pouquinho menos tumultuado, não é mesmo? Um pouquinho menos tumultuado. Senhor Deus, obrigado. Obrigado por podermos confiar no Senhor, obrigado por podermos tê-lo como nosso supremo pastor, um pastor que cuida de nós de maneira absoluta. Obrigado a Deus porque o Senhor com isso nos conduz a viver a alegria dos momentos, mesmo nas tristezas que o mundo promove para nós, mas uma alegria profunda, uma alegria que vem do nosso coração pela tua presença. E te agradecendo, ó Deus, pelas as exortações que o Senhor nos faz, pelas chamadas de atenção em amor que o Senhor nos faz, no sentido de tão somente buscá-lo, não dependendo de outra coisa, a não ser do Senhor e daquilo que o Senhor pode nos proporcionar. Estende as tuas mãos, ó Deus, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, que possamos, ó Deus, viver uma vida menos tempestuosa através destas 3 dicas. E te agradecendo também porque, abrindo a tua palavra, nós podemos ver um sem número delas, mas que essas 3 já nos deem uma sobrevida espiritual, uma sobrevida emocional e uma sobrevida física. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando a nosso Deus? Em Salmos diz assim, que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, e nós vamos louvar. Quero louvar-te. Amém? E as palmas? Quero louvar-te, sempre mais, quero louvar-te, sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais, quero adorar-te, sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar-te. És
Amados irmãos, antes de terminarmos este culto, antes de nós nos despedirmos, eu gostaria de lembrar você do sábado. Próximo sábado, às 9 horas, teremos um encontro ali no nosso templo, que o pastor Fernando estará nos falando sobre os PGs, os pequenos grupos. Ele estará passando para nós subsídios, informações acerca de como nós podemos operacionar esses grupos, qual é a finalidade, qual o objetivo, enfim, ele há de dar uma direcionada mais detalhada sobre esse importante ministério, sobre essa importante ênfase do ministério na Igreja Batista Vida Nova. Participe. Teremos ali um café da manhã, um tempo de comunhão, será muito, muito importante. Participe. É a nossa igreja abordando os PGs e trabalhando fortemente na missão da igreja através dos PGs. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma boa noite a todos.